Apresente-se, quem é você, tua formação, tua experiência, manda ver. Além de um, além de mais um descabelado e de cabelo grande nessa pandemia, né? Meu nome é Vitor Vogel, eu sou fotógrafo, sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, lá onde eu resido e vivo. Ultimamente eu estou mais em Petrópolis, né? Que é a minha cidade natal e aonde para onde eu me transferi e da onde eu venho atuando em modelos digitais, digamos assim, né? Já um pouquinho antes da pandemia, né? E há 10 anos, 11 anos já quase, eu exerço o laborioso trabalho de fotografia, né? Mas sempre a partir de uma perspectiva de que a fotografia ela é mais do que um objeto, ela é mais do que uma uma, como posso dizer, não uma linguagem, porque o importante é que ela seja uma linguagem, mas mais do que um meio de comunicação só. A fotografia ela é uma linguagem, a fotografia ela é uma relação social entre quem produz, né, aquilo que é fotografado, quem produz a fotografia e quem consome a fotografia. Ou seja, então a minha trajetória ela é basicamente trilhada nesse paradigma de que a fotografia ela é mais do que um objeto. A fotografia é uma relação social. E no caso da minha trajetória mais recente, eu tenho atuado num coletivo chamado Coletivo Niterói Fotográfico. Foi aonde eu conheci e firmei uma grande amizade com a Ana Elisa Roder França, que é diretora de Relações Institucionais da ABD e também faz parte do corpo editorial da revista. Agradeço muito a ela pelo convite, né, enfim, e pela disposição do diálogo nesses tempos aí de pandemia, né? Fiquem em casa, galera, não deem mole. Hoje o ministro da Saúde pediu para sair, mas não saiam, não saiam. Ele saiu e correu para casa, né? Com certeza, né? Mas Beleza. vamos lá. Então, assim, resumindo não, apresentando assim, você falou um pouco já, mas como que a gente pode definir fotografia? O que é fotografia? Então, essa é uma pergunta muito capciosa, porque fotografia, ela é a conjugação, né? Ontem eu estava nessa live, muito legal, assim, a live de estreia de vocês, que era com duas professoras, acho que uma de Minas e uma do Rio de Janeiro. E elas falavam que o design ganhou um grande impulso com a Revolução Industrial, né? Mesmo na revista, né, numa das primeiras matérias, não me recordo, posso estar equivocado, fala que o design já existia, o design de interiores já existia desde a época das cavernas, né, porque já existia interiores, né, já existiam necessidades a serem resolvidas. E a fotografia, ela é mais uma tecnologia que surge para a tarefa humana, né, que acompanha a humanidade, que é de produção de imagens. Né? Recentemente descobriu-se a mais antiga pintura rupestre, né? O mais antigo indício humano. Era uma pintura, é uma imagem. Né? A fotografia ela é uma imagem produzida por meios técnicos. E quando ela surge sob esse signo de que ela é meramente uma tecnologia, ela é meramente um objeto e não uma linguagem humana. Tanto é que aos fotógrafos e às fotógrafas era interditado o objeto arte. Era impossível fazer arte com a fotografia. Isso foi caindo por terra ao longo do tempo, né? E uma das pessoas decisivas para isso, na minha opinião, foi o cara que eu estudei na minha monografia, né? O Alexander Rodchenko, que por acaso foi designer de interiores. E ele comprou a sua primeira câmera quando ele foi a Paris, em 1926, representar e executar, na verdade, né? Porque naquela época, ainda hoje se faz assim, né? Na exposição de artes decorativas e industriais, do Art Deco. Uhum. Né? Ele ganhou o primeiro prêmio, a recém reconhecida União Soviética ganhou o primeiro prêmio
com o projeto Clube de Diversão para Trabalhadores. E, por acaso, tinham registros fotográficos dessa montagem, que foram fundamentais Tate de Londres, né, remontar este projeto. Portanto, a fotografia ela é também um documento do passado, ela também é um documento portador de um projeto de futuro a partir desse presente, mas também ela é um objeto de arte. E tudo isso ao mesmo tempo. Né? A fotografia ela tem essa possibilidade de ser tudo ao mesmo tempo, seja projeto de futuro, documento sobre o passado, registro do presente e, principalmente, um objeto com potência artística. Maravilha. Tem uma pergunta que sempre... Pergunta e posicionamento até, que o pessoal sempre faz, né? Ah, mas para fotografar precisa ter equipamento caro, né? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu não vou dizer que fotografar seja um dos atos mais baratos. Sobretudo se você deseja fotografar profissionalmente em determinado nicho. Mas fotografar é uma operação que depende de 3 coisas fundamentais: o olho, a cabeça e o coração. Seja com o telescópio Hubble, seja com o primeiro daguerreótipo, seja com a Canon mais avançada, seja com a Canon mais simples. Fotografar depende de ter uma ideia, colocar essa ideia dentro do seu olho e, principalmente, executar a realização da imagem e a difusão dessa imagem. Eu sou da tese de que a boa fotografia ela nasce da necessidade de se fazer a foto. Você pode estar com a câmera mais avançada, mas você pode estar com o seu celular. Nos eventos do Coletivo Niterói Fotográfico, a gente sempre realiza chamadas públicas. E todas essas chamadas públicas têm um tema. E aí, teve uma época que a gente estava organizando saídas. A gente organizou 2 saídas em 2 favelas de Niterói. E todo mundo levava equipamento pesado, né? As câmeras reflex, que são aquelas câmeras que tem um espelho, tal, que quando você clica, levanta, que troca a lente, papapá. E eu levei meu celular, entendeu? Na época era um Motorola, acho que é S5, se não me engano, até um bom celular. E, cara, eu fotografava com o meu celular. E como era a luz do dia, era muito mais tranquilo. Ou seja, então, o grande diferencial de uma câmera muito complexa, que muitas vezes é a possibilidade de uma lente, ou a possibilidade de um ISO, que é a sensibilidade, né, para você fotografar em condições de luz mais adversas, eu não tinha. Ou seja, então era levar peso à toa, entendeu? Ou seja, então era melhor fotografar de celular. E a gente brincava que, mesmo de celular, o vídeo estava jantando a galera, entendeu? Porque fotografar, não adianta você ter um equipamento caro. E isso no mercado de fotografia ilude muito cliente, cara. Quantas vezes eu já vi cliente optar por vir um equipamento maior, um equipamento a priori mais caro, o fotógrafo dizendo que tem 50 lentes, mas quando ele, na verdade, só precisa de uma. Entendeu? No mercado de interiores, então, isso é muito clássico. Porque, você precisa ter uma lente muito aberta, uma grande angular, né? Mas não necessariamente, dependendo do tipo de ambiente que você fazer, você precisa de uma fisheye. E hoje em dia, com os celulares, você tem câmeras de celular que têm lentes bem abertas, entendeu? Bem abertas no sentido da sua angulação, né? Ou seja, então você consegue fotografar ambientes. E também tem ferramentas tecnológicas importantes também, como a fusão de mais de uma imagem para você criar 2, 3 imagens. Eu lembro que, inclusive, a Ana, um cliente dela queria uma panorâmica do mar. Aí eu sugeri da melhor vista do Rio de Janeiro que eu conheço, que é a da Ponte Rio-Niterói. Eu moro em Niterói, né? Morava, né? Continuo atuando lá. A Ana mora em Niterói. A gente parou o carro na ponte e eu fiz várias imagens.
E eu fui juntando essas imagens e deu um panorama de quase 1,40 m, 2 metros, 1,40 m, 1,60 m por 60 centímetros. Ou seja, tipo, eu poderia ter feito isso com o celular. Ou seja, então, fotografar profissionalmente, sim, é claro que você vai gastar uma graninha para poder investir no teu equipamento. Não é algo barato, assim como se você for trabalhar com design de interiores, se você for trabalhar com informática, se você for trabalhar com medicina, sei lá, qualquer coisa, você vai gastar algum dinheiro. Mas fotografar para si, para o seu hobby, para os seus registros cotidianos, entendeu? Eu acho que não é o caso de você ter que investir muito dinheiro para adquirir um equipamento. Eu acho que, inclusive, os celulares hoje já cumprem um papel bem importante e que tem muito melhor qualidade que muita câmera por aí. Com certeza. Eu já tive umas máquinas fotográficas boas e eu consigo fazer com o celular o que eu não consigo fazer com as máquinas. Não conseguia fazer com as máquinas, né? Sim. E hoje eu tenho uma Canon semi-profissional, né? E ela guardada no armário, fica no Sim, celular, sim. né? Até porque é mais fácil, né? Para carregar, questão de segurança. Então, eu sou meio assim, né? Mas aí seguindo nisso daí que você comentou, o celular eu percebi assim que ele se transformou numa arma poderosa o celular não, a máquina fotográfica do celular, tá? Sim. A câmera. Ele se transformou numa ferramenta poderosa de observação do mundo pelas Sim. pessoas. Pessoas que antes não postavam coisas, especialmente agora na quarentena, né? Assim, pessoas que antes não postavam foto de coisas assim, de uma flor, de um inseto, de uma textura. Agora isso está começando a aparecer mais, né? Então a fotografia, nesse sentido, ela ajuda a criar um repertório visual, artístico na pessoa. Como que você vê isso? Não, sem dúvida. A fotografia, ela tem, inclusive, saudando a Ana aqui, que chegou aqui, ela chegou na hora certa, né? O machismo nosso de cada dia, o machismo nosso de cada dia nos ensina que tem um grande pensador chamado Walter Benjamin. Só que o Walter Benjamin, antes de escrever a sua célebre tese sobre a reprodutibilidade e as obras de arte, né? A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, ele visitou a União Soviética. E lá ele teve contato com o Rodchenko. E a companheira do Rodchenko foi também uma grande intelectual, a Varvara Stepanova. E ela coloca exatamente a tese que o Benjamin, depois disserta, em outra medida, né? E também a companheira do Benjamin também tem nome. Ela é Gisele Freund. E a Gisele Freund tem um texto que é fundamental, que é Fotografia e Sociedade. Ela fala exatamente da fotografia como um instrumento de ampliação do visível, né? Um instrumento de ampliação daquilo que pode ser visto e deve ser visto, e como que os diferentes grupos sociais, diferentes interesses e diferentes opiniões e objetivos, empresas agenciam a fotografia, né? Com uma maior oferta de bens visuais, com certeza as pessoas passam a ter mais acesso a diferentes formas de ver o mundo. Eu vou dar um exemplo. Eu pesquisei a minha monografia sobre o Rodchenko através de um livro, mas já tinha internet. E eu consegui achar a exposição dele no Tate. Também consegui achar as exposições dele no MoMA, né? E tem, inclusive, uma rede social que eu estou pesquisando agora, pesquisando, tentando entender, né? Porque eu sou da época do Orkut, né? Digamos assim, né? Somos. Somos, né? Somos jovens há bastante tempo, digamos assim. E a e a que é o Pinterest, né? Pinterest, enfim, Uhum. depende da pronúncia e o quão caetanicizada é a pronúncia, né? Enfim, mas é uma rede social de referências, né? Ou seja, então a fotografia, ela ajuda você
a ter mais acesso a outras formas de pensar e ver o mundo. Seja consolidada na própria fotografia, quando ela tem um caráter artístico, seja ela do caráter documental dela, como, por exemplo, sei lá, fotografar uma nova moda que está bombando nas ruas de Hong Kong, entendeu? E cá entre nós, hoje tem uma moda que está bombando nas ruas de todo mundo, que teve origem na Ásia, que é o uso de máscara. O uso de máscara já é algo corriqueiro nas sociedades asiáticas há muitos anos, antes mesmo das epidemias, né? A China agora está investindo pesadamente na transição da sua matriz energética para solar, eólica, né? E até certo ponto nuclear e hidroelétrica, mas até anos atrás ela produzia quase toda a energia dela a partir de carvão, e isso fazia com que as cidades chinesas fossem insuportáveis, né? Ou seja, então o uso de máscaras lá já é algo comum, né? E as outras cidades ali da Ásia não estão muito diferentes, ou seja, então essa moda a gente teve contato através da fotografia, ou seja, então a fotografia ela amplia o horizonte. E diferentemente de muitos fotógrafos profissionais que veem na existência de pessoas, indivíduos não profissionalizados fotografando, em grande medida se profissionalizando ou evitando contratar um profissional e lamentando isso, eu falo, gente, isso é uma bobeira, porque porque a pessoa que fotografa, ela quer queira, quer não, ela vai valorizar um pouco mais a fotografia. Ela pode hoje, no dia a dia, não contratar tanto fotógrafo para fazer um ensaio de 15 anos da filha dele. Mas ele, na hora que essa filha for fazer a festa de 15 anos, ele vai deixar de comprar uma garrafa, uma caixa de uísque, entendeu? Para poder contratar um fotógrafo. Porque ele passa a valorizar a linguagem fotográfica. Eu vou dar o meu exemplo, cara. Eu estou montando aqui o meu home office, entendeu? Assim, eu queria muito que a Ana pudesse vir aqui, mas, cara, não está dando. E eu só passei até essa consciência de que o design de interiores é um serviço necessário, que não dá para fazer de maneira amadora, porque eu, em certa medida, passei a valorizar essa profissionalização como necessária, né, para o meu dia a dia, né, fazendo assim de maneira amadora, claro, sempre dando um problema ou outro. E aí, quando precisa a Vera mesmo, contrata-se um design. E isso aumentou, em certa medida, o meu repertório, né, de soluções para o meu dia a dia. Por exemplo, essa luz que eu vou apagar aqui, eu fiz através de um remesh de coisas que eu utilizei para fazer um outro projeto. E aí ficou, entendeu? Ou seja, então eu acho que a fotografia, ela ajuda, sim, a aumentar o repertório, seja no que toca ao visual, mas seja também o que toca no conjunto do repertório intelectual. Que aí esse é o principal, essa é a principal, não digo ferramenta, mas esse é o principal insumo, a principal. Saudar a Bia Lopes aí, minha colega de universidade, também fez disciplinas da história da fotografia com a professora Silvana Lousada. Voltando, a fotografia, ela é feita não com a câmera, ela é feita com a cabeça, com o olho, com o coração, mas também com o teu repertório intelectual, né? Isso é o mais importante, né? E sem dúvida a fotografia amplia o repertório intelectual e de diálogo, porque hoje as pessoas postam, isso que é o mais importante. E assim, alguém tinha comentado para cima, não consigo acessar mais ali, mas ficou para cima colocando que a fotografia ela treina o olhar da Sim. gente, né? E nesse sentido, a gente estava conversando antes da live, e eu até comentei contigo, né, sobre como que ela pode ser entendida como uma ferramenta, mais uma ferramenta, né, de apoio ao designer no desenvolvimento dos projetos, né? Sim. Então, como que você vê isso daí? Porque assim, vou te colocar assim, o pessoal eles fazem assim, no início do projeto tem o levantamento físico, né, que é uma visita que faz no espaço, né, a fim de conferir medida, conferir ponto de luz, de água, aquela coisarada toda, tirar uma foto aqui, uma foto ali e tal, né. E eu seguia muito à risca isso no começo, né. Então eu ia tirar a medida e já ia fotografando, né. E
E eu comecei várias vezes eu comecei a ter que voltar na obra para fotografar de novo, né? Porque eu tenho que tirar medida disso, eu tenho que tirar medida daquilo, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar aquele outro, tenho que tirar foto, então é muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. E às vezes eu acabava falhando nas fotos, eu precisava de determinadas fotos que eu não tinha tirado na hora. Então o que eu optei por fazer? Eu faço uma visita, levantamento físico, depois eu faço uma outra visita só para levantamento fotográfico, né? E nessa visita de levantamento fotográfico, eu não vou e fotografo só o ponto de luz, o ponto de água, isso, aquilo, aquele outro. Às vezes eu sento e fico olhando o espaço, observando o espaço e enquadrando determinados elementos, determinadas coisas, tanto internos quanto externos, né, até a insolação, eu tiro foto até da insolação, como que o sol entra dentro do espaço, esse tipo de coisa assim, para depois eu ter um material mais pesado na mão. E isso me auxilia muito, mas muito, muito, muito mesmo na parte de análise dos projetos. Aí nesse sentido é que eu comentei com você, que eu vejo a fotografia como mais uma ferramenta de apoio ao design, né? Uhum. Então é por aí que a Ana está perguntando por que a fotografia é importante para o designer. Ô, Angélica, eu marquei tua pergunta aqui, depois a gente responde, tá? É como juntar as profissões, né? Que acho que em grande medida essa pergunta da Angélica, ela tem um quê de relação com o teu testemunho, né? Quando eu coloquei lá aqui no início, quando a fotografia foi inventada, né? Na verdade, a invenção da fotografia, porque a fotografia, diferente da escrita, diferente do livro, diferente de qualquer outra linguagem, ela tem uma data de fundação, né? Porque ela foi uma criação da República Francesa para o mundo, né? Tem uma data que é 19 de agosto de 1800 e alguma coisa, agora me fugiu a memória de historiador. Mas vamos lá. A fotografia, quando ela nasce lá atrás, ela tem essa única função, né, que os artistas dão a ela, né, que é a de retratar o mundo tal qual ele é, né? Ou seja, isso é uma função da fotografia que é a questão da documentação do mundo tal qual ele é. Só que quando você escolhe um ISO, quando você escolhe uma velocidade, quando você escolhe um diafragma, ou quando a câmera escolhe isso por você, e você escolhe um lugar para fotografar, você está, aspas, interferindo no lápis da natureza. Lápis da natureza foi o nome que o Talbot, que foi um outro inventor da fotografia, deu ao seu livro, né? Ou seja, quando você vai a campo fotografar algo, você vai com algumas opiniões na sua cabeça, com necessidades. Foi o que você colocou, né? Eu fotografo os pontos de luz, eu fotografo os pontos de água para saber o estado deles, para depois recolher informações. É o que a gente chama de fotografia documental para fins de comprovação ou para fins de planejamento, enfim. Eu vou dar um exemplo. Até mesmo fotografia de patologias, né? Assim, infiltração, laje cedendo, parede rachada, tudo isso. Então, é um universo muito grande para a gente prestar atenção, tudo ao mesmo tempo. Sim, Ao mesmo sim, tempo que se faz lá, tem que estar com trena, tem que estar com papel, tem que estar com caneta, um monte de coisa. exatamente. A fotografia ela é É bem tão documental mesmo. instrumental, ela é parte também do instrumental, tal qual a treino, tal qual na verdade, a câmera fotográfica, né? Porque e aí o barato da gente fotografar hoje em celulares é que a gente pode armazenar e organizar essas coisas de maneira a fazer com que as informações das fotografias não se percam. Então, o mais importante é você indexar e armazenar as informações de todas as fotografias que você produz.
Porque assim você consegue depois ter mais fácil acesso a essas imagens. Sobretudo se você vai fazer um projeto bem grande, sei lá, um prédio ou então um pavilhão, entendeu? Se você vai fazer um quarto, aí é uma coisa. Se você vai fazer um quarto de sala, é outra história. Mas se você vai fazer uma casa grande, entendeu? É importante colocar essa questão. E você pode utilizar a fotografia em todos os momentos do processo. No antes, para você reconhecer como que as coisas estavam, né? O durante, para você ir fazendo relatório para o seu cliente, fazendo o seu relatório para para o seu trabalho interno, né? Enfim, eu costumo trabalhar com relatório interno, mesmo quando eu faço trabalho solo. Você também vai fazendo essas informações, você também vai produzindo informações para municiar os teus outros clientes ou parceiros naquela obra para mostrar, olha, isso aqui é a situação, olha, isso aqui está pior do que eu imaginava, olha, isso aqui está melhor do que a gente estava prevendo. Papá. Você usa, inclusive, a informação fotográfica para municiar o teu cliente do que ele pode escolher para a sua obra, entendeu? E se você tiver essas informações bem catalogadas, você não precisa ir toda vez que vai atender um cliente na loja fotografar o mesmo azulejo. Você pode mandar a foto anterior. E uma ida a uma loja é um tempo, entendeu? É tempo, como diria o grande personagem do Chaves, time is money. E principalmente, se você organizar bem a tua foto e a produção da tua foto, você consegue fazer com que ela comece a circular e faça com que as revistas, veículos e principalmente a tua autodivulgação possa utilizar essas fotos, mas desde que elas sejam bem executadas, bem feitinhas e bem tratadas. Isso é o mais importante. E aí, falando com que a nossa colega, acho que Angélica, colocou mais um pouquinho antes no chat, né? Dá para juntar, sim, as duas profissões. Inclusive, você vai deixar de gastar um dinheirinho aí com fotógrafos, porque registrar as tuas obras é algo muito importante, porque é a memória da tua profissionalização, é o teu portfólio. Eu não tenho dinheiro para fazer o antes, o durante e o depois. Faça você o antes, o durante, várias vezes, e depois, se você achar que é necessário, se você achar que tiver a grana, contrate um fotógrafo. Inclusive, eu estou retomando os meus cursos de fotografia e eu trabalho justamente com a ideia de que todo mundo pode fotografar de acordo com as necessidades. A Ana já me deu essa ideia e, enfim, quem quiser pode colar junto. Em breve eu vou estar começando um curso de fotografia com foco para design de interiores. E só para fechar, tem uma sugestão de trabalho prático, que é o quê? Vocês já devem ter visto no celular de vocês uma função chamada time-lapse. Já viram? Time-lapse é quando você organiza uma foto, na verdade, quando você bota a câmera para filmar, né? Aspas, filmar um determinado espaço de tempo, sei lá, de 10 horas, 5 horas, 10 minutos. E ela pega um quadro a cada determinado X de tempo e compacta isso, sei lá, em um vídeo de 1 minuto, aparece a evolução de 10 horas. Se você, a cada mudança no projeto que você realizou, sei lá, você demoliu uma parte, demoliu outra, se todo momento você colocar a câmera ali, fotográfica, pode ser na tua mão mesmo, mas desde que esteja marcado certinho o local, e você mesma hora do dia, ou com uma iluminação artificial idêntica, e você fotografar isso ao longo de, sei lá, 10 meses do teu projeto, você vai ter um time-lapse de 1 minuto, como que você pegou um ambiente e entregou ele. Ou seja, então, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito objetiva e até mesmo artesanal, você consegue ter um produto comunicacional de altíssimo valor agregado, demonstrando como que a tua marca, como que o teu conceito, como que o teu trabalho de design de interiores é necessário para um cliente. Maravilha. Eu acabei me antecipando na fala anterior, que seria a nossa próxima pergunta, né, que é aquela questão do levantamento inicial, né, como tirar o máximo proveito, né.
Aí depois na parte, nas fases seguintes, né, que é o do levantamento, a gente entra naquela parte de análise de dados, vários dados, N dados, né, tal. Aí depois vem a fase de início da ideação, aí vem projeto e tudo mais. Como que a fotografia auxilia o designer nesse processo? Nesses processos? Você pode ser mais preciso em qual fase do projeto? Porque não é muito a minha praia, projeto de design. Não, a análise, a parte de análise é quando a gente vai pegar as informações do cliente, o briefing, né, com o cliente, o programa de necessidades, o que ele gosta, o que ele não gosta, cores. Não dá, o pessoal usa muito resumidamente o briefing, né, assim. Uhum. Idade, profissão, cor, estilo, não, mas só que tem um universo de informações muito amplo que a gente tem que levantar, né? E o programa de necessidades também é outro universo que a gente tem que levantar. Então essa é a parte de análise de dados. E os dados do local, que a gente foi lá, fez o levantamento métrico, visual, né? Aí tem toda a parte, aquela parte da fotografia, né? Então isso seria a parte de análise. Uhum. É bem a gênese do projeto mesmo ali, a parte de análise ali, tá? Daqueles dados todos que foram coletados. Aí depois a gente parte para a parte de ideação, para a fase de ideação, né? Que é observando esses dados, o que eu posso pensar. É um brainstorm do e o ideal é que seja feito na mão, croquisado, esboçado, rabiscado, aquela coisa toda, né? E depois disso daí a gente vai para a parte de projeto mesmo, né? Que daí é quando a gente vai começar a passar para programas ou vai desenhar na mão, mas, né, quem gosta de desenhar na mão, mas vai passar para programas, vai começar a fazer cálculos, né? Então, são basicamente nessas fases. Assim, como que a fotografia auxilia? Você vê que a fotografia pode auxiliar nessa parte. No caso da parte de ideação, eu acho que tem a pesquisa de referência, que é uma coisa que eu utilizo bastante. Que é. Aí, no caso, você pode trabalhar de duas maneiras. A primeira, que é com as pesquisas de referência de outras linguagens ou de outros casos de sucesso ou referências que você tem dentro do seu campo, né? Vou te dar um exemplo. A gente fez uma oficina de fotografia como linguagem humanística. No último evento do Coletivo Literário Fotográfico. A gente falou do fotodocumentalismo engajado, né? Daí a gente pegou um fotógrafo brasileiro que fotografou pessoas em condição de escravidão e que uma das referências dele é um fotógrafo americano que fotografou o acidente de Minamata, o acidente químico de Minamata. Ou seja, então, como que ao a gente pegar uma referência, a gente chegou em outra referência. No caso do design de interiores, para você ter acesso ao projeto de alguém, você realmente tem acesso às fotografias dela, né, desse projeto executado. Ou seja, então você tem esse primeiro papel, né? Segundo, você pode se autocitar, né? Profissionais mais experientes têm isso como enfim, é natural, né? As pessoas trilham um caminho, elas podem recorrer ao seu próprio arquivo, né? Sei lá, um jovem profissional, eu tenho muito essa mania, né? Já me causou muito problema em museu. Mas, por exemplo, quando eu vou a um local que eu gosto de uma determinada imagem, eu fotografo essa imagem, fotografo a referência e jogo lá no meu grupo. Eu tenho vários grupos no Telegram comigo mesmo, né? Que é onde eu tô guardando as minhas referências, né? Você tem essa rede aí, o Pinterest, né? Ou seja, então na área, no momento de você criar a ideação, né? De você criar esse processo de brainstorming, o acesso às referências, nas plataformas, as referências quaisquer que elas sejam, por meio de fotografias é muito importante. Se você tiver essas fotografias organizadas, faz uma diferença brutal. Sobretudo se você utilizar procedimento de tag.
Eu estou organizando meu arquivo, são mais de 10 anos de fotografias. Eu vou perder um ano botando tag em tudo, mas eu vou ganhar 10 anos ao longo da minha vida tendo que pesquisar uma foto que eu quero achar porque eu preciso vendê-la para um cliente ou porque eu preciso dela como referência para um determinado projeto. Ou seja, então a fotografia ela te dá acesso a mundos visíveis outros. E como eu acredito que também seja procedimento no design de interiores, a parte da ideação, a parte e até mesmo outras partes mais à frente do projeto, você precisa ter inspiração, você precisa ter cultura visual, você precisa ter cultura não no sentido de ter diploma, mas de ter capacidade de pensar o mundo. E a fotografia, sem dúvida, é um instrumento fundamental para isso. Uhum. Tá, só acrescentando assim, na parte de análise, como você falou, você não conhece essas etapas. Na parte de análise é aquela coisa assim, a gente tem que juntar o que o cliente quer com o que é possível, tá? Seja possível financeiramente falando, seja possível estruturalmente falando na obra, né? Então muitas vezes o cliente ele quer uma coisa e se você não observar muito bem, aquilo ali, vamos dizer assim, estruturalmente aquilo ali pode não ser possível, o que o cliente quer, tá? Então, o que acontece? E eu fico fuçando, olhando as fotos. E eu paro a foto ali, fico olhando, olhando, olhando. Falo assim, isso aqui que ele quer não dá para fazer. Seja porque essa laje não vai suportar, ou porque vai atrapalhar a circulação aqui, entendeu? Então eu fico, pela foto crua que eu tenho aqui, eu fico olhando e analisando. E, a partir desse olhar, eu chego a fazer assim, não dá para fazer isso que o cliente quer, mas dá para fazer isso, Sim. esse outro, entendeu? Não é o que o cliente quer, é semelhante, ele permeia ali o que o cliente quer, só que me elimina todos os problemas estruturais, os problemas mecânicos, toda uma outra parte que poderia encarecer demais o projeto, Sim. entendeu? Que me levaria a ter que contratar outros profissionais, né? Que aí iriam acabar explodindo com o orçamento do projeto, né? Inviabilizando o projeto. Desejo que inviabilizaria o projeto. Ou seja, então, Exatamente. torna o que a gente colocou, né? A fotografia como um instrumento de comprovação da realidade, né? E também de correção de projeto de futuro, porque um orçamento que estoura é uma obra que não termina, né? Exatamente. Já me aconteceu uma vez que o cliente, quando entrou na moda, aquelas cadeiras de balanço pendurada no teto, né, pendurada, o cliente queria, porque queria, porque queria, porque queria, tá, tudo bem, né? E aí depois em casa, né, que o meu é home office, aí depois em casa, olhando no home office, eu comecei a observar uma foto externa desse ambiente, não era interna, ele queria lá dentro a cadeira, mas a foto era externa, e eu comecei a analisar uma foto, né, assim, eu falei, mas peraí, essa parede aqui é uma parede daquele ambiente, né, e, e eu percebi que a laje, né, no caso o teto, ela não chegava, não era visível do lado de fora. Uhum. A casa ainda estava na lajota, tudo estava terminando a construção e tal. Ela era uma laje que ela só foi planejada para botar o telhado em cima. Então ela nem para intempérie ela era própria. Ela não ia suportar. Ela era só uma laje de fechamento, vamos dizer assim, né? Então se eu pendurasse aquela cadeira ali, a pessoa ia sentar e aquilo lá ia ceder tudo, ia arrebentar tudo. Tipo Entendeu? desenho animado com a banheira descendo, andares por andares. Exatamente, exatamente. Então aí é uma coisa assim que eu só percebi na foto. Aí eu peguei e falei, peraí que eu preciso ir lá dar uma olhada nisso. Aí eu fui lá olhar, né? Aí chamei o arquiteto responsável pela casa e falou, não, mas é isso aí mesmo. Ela não é uma laje estrutural de suporte de nada. Toda a estrutura do telhado está apoiada nas colunas,
né, nas vigas, né, e nas paredes, mas não tem nenhum apoio. Então ela é só uma laje fina de fechamento. Uhum. E aí eu peguei, catei e levei pro cliente e eles falaram, é impossível, não tem como. Tem. Né? Detalhe, seria um não que você daria, mas que na verdade é um não que vem do arquiteto, do projeto, né, cara? Ou seja, mas que cairia na tua conta, né? Que se não fosse aí uma análise que a fotografia deu ajuda, deu suporte, né? Você teria um imbróglio. E aí tem um negócio que é interessante, que é você, quando chega no local, a primeira coisa que você tem que fazer para fotografar um local. E eu já trabalhei muito com documentação de espaços para fins culturais, já trabalhei muito com documentação de fachada de instituições. Eu lembro que uma vez eu fiz um serviço de fim de ano. Eu confesso que eu perdi meu Natal e meu Ano Novo, mas eu consegui fotografar metade das instituições científicas do Rio de Janeiro. O cliente contratou um carro, a gente, porra, andou que nos loucos pelo estado do Rio de Janeiro. Mas deu muito certo. E aí, a coisa mais importante é o seguinte: é quando você chegar para fotografar, é você não se afobar. É você fotografar aquilo que está na tua cabeça e que, principalmente, você listou, fazer um checklist do que fotografar. Só vai a campo com isso. Pô, cheguei na obra, pá, eu preciso de quê? Quais são as informações necessárias para iniciar o projeto? Eu preciso de foto de diagnóstico, eu preciso de foto de diagnóstico completo. E aí tem uma coisa que eu falo com os meus alunos de documentação cultural. Fotografar é que nem tocar sanfona, cara. Igualzinho a tocar sanfona. Eu não sei tocar sanfona, não. Mas ninguém toca sanfona assim. Ninguém toca sanfona assim. Todo mundo toca sanfona assim. Entendeu? Ou seja, então tem hora que você chega perto, tem hora que você tem que distanciar. Tem hora que você chega perto, tem hora que você distancia. E nem todas as tuas fotos vão ser plano de detalhes, nem todas as tuas fotos vão ser planos abertos. E nem todas as tuas fotos elas vão ter que estar bem executadas do ponto de vista de ter uma luz muito bonitinha. Né? Tem hora que você vai ter que fotografar algo sei lá, numa caixa de luz que está no ambiente escuro, aí você usa o flash. Uma dica, geralmente muita gente tem 2 celulares, mas leva uma lanterninha, que é o quê? Quando você fotografa com uma luz lateral, você tem noção de profundidade. Eu vou botar essa luz aqui de frente para mim. Além de estar estourada, eu fico parecendo um adesivo. Eu perco a profundidade. Quando eu coloco de lado, percebe-se que eu voltei a ter profundidade, pela noção de sombra e luz. Então é uma coisa que ela é bem básica, mas se você colocar isso no teu checklist, na hora de ir a campo, para produzir informações que sejam necessárias para o teu projeto e, sobretudo, no teu caso aí, o diálogo com o cliente. E o cliente, ele é, por natureza, alguém que conhece por alto o teu campo. Porque se ele conhecesse o teu campo, ele se contrataria, né, cara? No caso do fotógrafo, ele não faz o próprio casamento, ele até contrata outro fotógrafo, mas a fotografia como instrumento de informação para um planejamento e um diálogo é muito importante. Esse teu exemplo aí foi fundamental mesmo. Tem esse, tem vários outros, né? Assim, então, essa prática eu já adoto há muito tempo, né? Mas como você comentou, eu vou para fazer o levantamento fotográfico, eu vou com checklist, eu tenho que fotografar isso, vou e faço o checklist, cumpro o checklist. Aí eu começo a andar pelo espaço e tirando essas outras fotos. Sento, encosto na parede, fico olhando, né? Observando outros elementos, que nem eu falei, a entrada da luz natural, essas outras coisas, e vou vou tirando as fotos. Né? Então são complementares ao checklist. Né? Só que muitas fotos não saem porque tinham que sair. Não, saiu por alguma coisa que aconteceu na hora que me levou a fotografar aquilo ali. E com relação a essa luz que você falou, o flash dos celulares, eles são muito explosivos, né? Eles dão uma chapadona, assim, fica estranho. Então, o que acontece? Você falou da lanterna, né?
É que eu nem imaginei que ia tocar nesse assunto aqui, mas eu geralmente eu levo aquelas lanternas de emergência, sabe aquelas que tem hoje? Sim, sim, Acabou a energia, ela, puf, ela acende, né? tem. Então eu levo aquelas lá e já dá uma luz boa já para fotografar, já dá para perceber. Aí se eu tenho que chegar mais perto para pegar um O detalhe, grande eu macete é chego. colocar junto com assim no mesmo sentido da lente da câmera. Exato. Você colocar, né, superior e em diagonal, assim, né? Porque aí você cria noção de profundidade. Porque depois, quando você for ver a tua foto, você tem que entender que aquilo é um objeto tridimensional, né? A fotografia, Uhum. ela não é o real, ela é uma representação do real. Que aí é o próximo ponto que a gente vai entrar, né? Eu já tirei uma foto já uma vez num projeto, que eu fiquei olhando para a foto e falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Né? E era simplesmente era um canto de um quarto, né? Um encontro de duas paredes, assim, um canto de um quarto. Eu ficava olhando e falei, gente, mas o que é isso aqui? Eu não conseguia Lembrar, perceber, não, eu não conseguia perceber o que era aquilo ali, entendeu? Porque exatamente por causa dessa falha da iluminação, né? Que não me dava essa visão de profundidade, não me dava luz e sombra, parecia que era uma parede. Eu falava, eu não lembro dessa parede lá. sim. Né? Da onde é essa parede? E Né? muitas vezes você perde o detalhe daquele objeto por conta de uma luz ruim, né, cara? Isso é uma coisa que Exatamente. é um negócio que é muito comum o uso e no celular, que tem duas coisas assim, que limitam o uso da fotografia, na verdade, da câmera fotográfica do seu celular para o uso de, no caso da aspas, da fotografia profissional ou da fotografia para fins de uso na sua profissionalização, que é o caso do nosso debate aqui hoje. A Ana que está fazendo, inclusive, essa pergunta. Uma coisa é a luz, né? A outra é o espaço que você está fotografando. Como eu disse, a fotografia ela é feita, né, por uma técnica, ela é uma linguagem técnica, quer queira, quer não, ela é uma linguagem técnica. E aí tem duas condições. A primeira, que é a luz, a segunda, que é a tua lente. Para fotografar um espaço pequeno, como um lavabo, por exemplo, ou uma escada de incêndio de um prédio, por exemplo, ou um corredor pequeno, você tem uma dificuldade, porque geralmente as câmeras dos celulares elas são municiadas com lentes grande angulares, né, que são as que Uhum. pegam acima de 45 graus. As teleobjetivas, que são aquelas grandonas, pegam assim, pequenininho, espaço Tá. pequenininho. Quanto maior é a abertura dela, né, o espaço, o campo de visão dela, mais grande angular é a lente, né? Geralmente, para câmeras SLR, você precisa ter entre 15 é o aconselhável, entendeu? Mas dá para você trabalhar em 16, 17, até 20, dependendo do tipo de lente que você for usar. Uma fisheye, por exemplo, ela é muito legal para fotografar um lavabo, mas ela distorce tudo, né? E hoje em dia você tem celulares que já têm câmeras lentes mais grande angulares. Se não me engano, o último iPhone tem 3 ou 4 lentes, um negócio assim. Você tem outras câmeras que você pode colocar. Na verdade, você compra lentes para a câmera do teu celular. E aí você Uhum. acho que é bem legal. Eu lembro que uma vez eu fotografei uma empresa do setor naval e ela deu um pequeno kit de lentes bem amadorinhas mesmo, assim, que já dava uma resolvida na questão. Tem, por exemplo, você poder montar fotos. Você tirar uma, duas, três, quatro e depois remontar essa foto. É uma técnicazinha um pouquinho mais complexa, mas que dá para fazer com, por exemplo, um programa como Photoshop, né? Que até de maneira bem simples até tem tutorial. Eu vi um tutorial ontem, estava pesquisando isso para falar isso hoje, me surpreendeu a facilidade. Só você selecionar os arquivos, joga no Photoshop e ele monta para você o negócio. Ou seja, então você tem essa necessidade objetiva do design de interiores, que é fotografar um espaço pequeno. Mas não vai sair um resultado, oh meu Deus, caramba, lindo, maravilhoso.
que você consiga Uhum. uma revista, ou que você tenha para o seu portfólio institucional. Aí, nesse caso, de ser um caso muito específico, um ambiente pequeno, ou mesmo um trabalho final, mesmo de um ambiente grande, se você for fotografar com a lente de um iPhone, por exemplo, mais aberta que ela seja, você vai perder alguma coisa. O ideal é chamar um profissional ou que você adquira o equipamento com uma lente bem aberta, enfim. Uhum. Mas o ideal é você ter em conta essas duas variáveis. A tua lente ela é um limitador importante e a luz que você utiliza ela é um limitador importante. A luz você consegue resolver de uma maneira mais para o seu cotidiano. A lente já é mais complexo e mais caro. Mas nos dois, eu recomendo que, quando você tiver que investir, invista na contratação de um profissional, de acordo com os seus recursos, mas também de acordo com as necessidades do seu trabalho. Porque nenhum dinheiro investido é perdido. Todo dinheiro gasto em investimento com a sua memória, com o seu patrimônio, com o seu portfólio, é um investimento muito necessário. Beleza. Você já meio que deu um toque meio por cima, assim, mas deixa eu, é, como é que diz assim, localizar melhor. Foto pós-entrega, né? Quer dizer, depois que o projeto está pronto, está executado, você vai lá e vai entregar lá para o cliente, né? E aí são aquelas fotos, né, que geralmente saem em revista, que o pessoal gosta de tirar para colocar nos Portfólio. perfis, né, nas redes, portfólio e tal. E aí tem umas coisas assim que eu fico olhando que me incomoda, né? Porque eu sou designer de interiores, sou especialista em lighting design, né? E me incomoda muito, principalmente quando o pessoal posta foto de iluminação, né? Eu comentei até contigo, né? Você, tira uma foto lá e foi usada a lâmpada tal para fazer tal efeito, aí você fica olhando assim, onde que está o efeito, né? Cadê o efeito que não apareceu aqui na foto? Mas por quê? Uma coisa que eu percebo, o pessoal tira foto de iluminação de dia, com janela aberta ou sem um blackout, sem alguma coisa, e sem um equipamento adequado. Né? Eu sei que tem máquinas fotográficas que custam lá 70, 90, 200 mil reais, que de dia vai pegar aquele efeito. Né? Mas nós, réis mortais, com os nossos smartphones, com as Ah, câmeras semi-profissionais, não vamos conseguir fazer isso nunca. sim, Né? então, consegue sim, consegue sim, consegue sim. Consegue sim. Porque para você fotografar uma determinada. Cara, é que nem respirar, cara. Você só respira se tiver ar, você só fotografa se tiver luz. Entendeu? Uhum, E você vê uma faixa de ondas, né? Enfim, a luz visível é uma faixa no espectro eletromagnético. uhum, Quando o telescópio Hubble, por exemplo, vai ver uma galáxia, ele quer achar alguma determinada coisa, você modifica esse espectro, entendeu? Quando você seleciona a velocidade, o diafragma, o ISO, você na verdade está selecionando isso. E as câmeras mais antigas têm isso. O teu próprio celular tem isso também. Tem programas que você baixa para o teu celular para você ter acesso a esse determinado tipo de configuração mais básica e elementar do seu celular. Mas é óbvio que ter um fotógrafo profissional ajuda, porque ele é altamente treinado no que seleciona e como seleciona. E aí não é a câmera. A câmera ela é um instrumento. Tem um fotógrafo, até uhum, citei esse fotógrafo esses dias aí, citei essa frase em específico, Bresson. O Bresson é o pai da linguagem fotográfica contemporânea, né? Fotojornalismo, né? Ela é a primeira linguagem fotográfica que ela é plenamente autônoma da linguagem da pintura, né? Então, uhum. o Cartier-Bresson é o pai da linguagem fotográfica, em certa medida. E ele mudou a vida dele quando ele pegou uma câmera diferente, que era a Leica. Né? Toda a forma dele de fotografar estava baseado na Leica. E virou um objeto de culto, né? Enfim, um grande amigo meu, quase. Ele é pós-adolescente, mas virou muito famoso aí, porque ele fez a foto do Lula no dia que foi preso, naquela foto de cima, né? Hum, O Proner, né? Pronerzito, né?
ele tem uma Leica, né? E a Leica custou um pouquinho cara, né? Mas, tipo, ela funciona tanto quanto o teu celular. A diferença é, você fotografar um objeto de fotografia, para você fotografar um objeto que dependa de luz, uma iluminação, né, determinada, você precisa, na verdade, ter muito conhecimento sobre o processo de construção daquela iluminação. E aí, a minha trajetória central é fotografar teatro. E shows, e eu fotografei por 11 anos, na verdade foi lá que eu conheci a Ana, né? Um sarau de poesia chamado Corujão da Poesia. E a gente ficou itinerante por muito tempo. E, ou seja, então, quando fiz a exposição de 10 anos do Corujão, eu me deparei com dezenas de padrões de iluminação. Ou seja, então, e sempre que eu mudava de um lugar para, sempre que o Corujão mudava de um lugar para outro, eu precisava rever a forma de fazer a fotografia daquele momento. Ou seja, então era uma então, toda vez que você vai fotografar uma luz, em especial a luz, cara. Assim, você precisa ter muito respeito pela obra do cara que fez aquilo. Eu vou contar aqui um caso, e que é impossível a pessoa não ser identificada. Mas eu não sei o nome dela, entendeu? Mas teve uma vez que eu fui contratado, subcontratado, na verdade, para fotografar o primeiro evento da Rio Harley Days, né, que era o evento oficial da Harley Davidson no Brasil, né, que foi lá na Marina da Glória. Este jovem fotógrafo, eu já era jovem, eu era jovem há menos tempo na época, hoje eu estou com 35, na época eu estava, acho que era com 27, e eu era o fedelho da turma. Só que eu era o mais, aspas, estudado, né, do ponto de vista de educação superior e educação também em fotografia, porque apesar de me formar em história, eu fiz todos os cursos de fotografia do IACS, da UF, onde eu fui monitor, né, e eu fui monitor de fotografia lá, eu dava aula lá, né, e a gente tinha disciplina de produto, tinha disciplina de estúdio, inclusive até um negócio que a gente estava falando do projeto, fotografar durante a execução do projeto, eu tinha que fotografar o antes da montagem do estúdio, o durante a montagem do estúdio. A cada vez que o aluno ligava uma luz sob minha orientação, eu tinha que ligar de novo para mostrar como que essa luz mudava o objeto que estava sendo fotografado, né? E, enfim, aí vocês estão de luz eu conhecia bem, entendeu? E aí me escalaram para fotografar o show, né? E como eu estava, à época, com uma lente teleobjetiva bem longa, né? E a minha câmera aumentava ainda mais a capacidade dessa lente, né? De fotografar coisas a muita distância, me botaram para fotografar o show. E o Rio Harley Days era um evento pago pela Harley Davidson. Eu tinha que fotografar o Nazi, tinha que fotografar o RPM, tinha que fotografar todas as pessoas que estavam lá no local com o logo da Harley Davidson no fundo. Porque senão, porque se não tivesse o logo, só o fundo preto, era show do Nazi, não era show do Rio Harley Days, né? Ou seja, então era uma questão institucional importante. E aí, o iluminador do Paulo Ricardo montou uma boate. Ele montou uma boate muito louca. Era uma boate que tinha muita fumaça, tinha muito estroboscópico, tinha muito laser e, sobretudo, tinha muita contraluz. Muita contraluz. E aí eu não conseguia ver o Rio, eu não conseguia ver o patrocinador que estava me pagando, cara. Aí eu pedi pro cara dar uma segurada, uma maneirada, tal, mas sabe como é que é artista, né? Não quer que mexa na sua obra. E aí, o que aconteceu? Teve uma hora que eu cheguei e falei para ele, cara, se você não me deixar fotografar por 10 segundos a logomarca de quem está pagando a conta do Paulo, Ricardo, de quem está pagando a minha conta e a tua conta, ninguém vai ter dinheiro, cara. Ou seja, então é fundamental você, obviamente, entender como que é feita uma luz.
E aí eu lembro que logo em seguida, cara, eu procurei um curso e fiz um curso de iluminação com Aurélio De Simone, que é o emendador de fios e acendedor de lampadinhas. O cara é simplesmente o padrinho da iluminação de teatro brasileira. É um cara fantástico. E ele falava exatamente isso, cara. Para você fazer uma foto de um determinado espetáculo, você tem que minimamente ler o release do espetáculo. Você precisa entender a proposta do cara. Se você vai fotografar um ambiente, você tem que minimamente ler o briefing, ler o projeto, conversar com o design, conversar com a pessoa que pediu o negócio. Se você vai fotografar algo que dependa basicamente de luz, veja como que essa luz se comporta no seu momento mais importante, que é a noite, cara. É a noite. E, se necessário, marque o horário à noite. Entendeu? Ou então fecha as cortinas com blackout, meu chapa. Tem um fotógrafo que é muito legal. Um fotógrafo cubano, fugiu o nome dele. Ele fotografa paisagens através do processo de câmera escura. E ele vai viajando pelo mundo e ele lacra os quartos para transformar os quartos em câmara escura. Ou seja, então, como que o uso da luz ele é muito importante. E no caso de fotografar obras que dependam de iluminação, é muito importante respeitar o design de interiores, o design de iluminação, ou no caso de uma obra artística, cultural, dialogar com o cara que fez a luz de determinado espetáculo e o próprio espetáculo como um todo. Uhum. Tá, você comentou aí no começo que tem apps para colocar no celular, né? Que você pode citar alguns assim? Cara, eu Exemplo, ainda não. O próprio Photoshop, né? O Photoshop ele é um aplicativo que ele é pago, mas tem versão free. Para cada celular tem um determinado aplicativo para você ter acesso à velocidade da tua câmera, né? Que é velocidade, diafragma e ISO, né? Aí varia de celular para celular. Enfim, eu não consigo aqui citar para você porque a cada vez que eu faço uma pesquisa, tipo, muda completamente o negócio. Mas é melhor entrar lá no suporte da marca do teu celular, passar o modelo e pedir para ele. E também fazer uma pesquisa na Apple Store ou na Google Play, porque como esses aplicativos eles são produzidos por empresas de qualquer canto, assim, a cada 10 minutos você tem 10 aplicativos. Já tem um outro diferente, melhor. Pra você ter ideia, não sei se você sabe, que o aplicativo mais vendido na Apple Store brasileira é a Bíblia, né? E é a Bíblia escrita ou Bíblia falada, né? E você tem centenas, que não milhares de aplicativos da Bíblia. E a cada mês cai uma penca e sobe uma penca de aplicativos, né? Ou seja, então isso muda de tempos em tempos. Eu vou estar abrindo esse curso em cerca de, no máximo, um mês, e com certeza eu vou estar realizando um levantamento dos aplicativos. Inclusive, eu utilizo, para não pagar o Photoshop, né? Agora eu tive que pagar porque eu estou usando o Lightroom, né? Que é o programa de catalogação da Apple. Né? Da Apple, não, perdão, da Adobe, que é a mesma fabricante do Photoshop. O GIMP, com certeza o GIMP, que é um aplicativo gratuito, um aplicativo feito em software livre, com certeza ele tem o Merge, né? E que é o panorama, né? da tua câmera do celular. O mais importante é o seguinte, procurar um curso de fotografia. Pode não ser o meu, pode ser outro, pode ser um curso que seja adequado a, se você tem uma câmera, você entender o básico da linguagem fotográfica, o aspecto técnico, seja um curso mais voltado para a prática. Falar nisso, acabou de entrar aí um economista, poeta, Pedro Zamit, grande amigo de Saraus da Poesia, um ávido leitor de Darcy Ribeiro, né? E Darcy Ribeiro, para quem não sabe, né? Darcy Ribeiro escreveu O Povo Brasileiro fugindo do hospital,
né? Ele estava com câncer terminal e ele foi para a casa que o Oscar Niemeyer desenhou para ele lá em Maricá. E aí ele que tinha poucos meses de vida, viveu mais uns anos aí, fez o povo brasileiro uma leitura fantástica para a gente entender a história do nosso povo, a epopeia que é o Brasil. E aí o Pedro, inclusive, ele foi um dos meus alunos, né, no meu curso Primavera na Fotografia, e a ideia do curso era justamente essa, como que você apropriava a fotografia para o seu cotidiano, né? Aí a Ana que está fazendo uma pergunta, existe curso de fotografia para celular? Claro, existe. Inclusive o meu curso, ele pressupõe a possibilidade de você fazê-lo com o celular. Tem 2 aulas de 20 que você vai ter dificuldade, porque você não vai ter uma lente para acompanhar isso. Mas, cara, para um designer de interiores que trabalha com grande angular, não vai fazer diferença nenhuma não usar teleobjetiva, cara. Assim, não vai usar nenhuma. Porque, para mim, o mais importante não é comunicar que como é que é? O alcance dinâmico do sensor da sua câmera vai variar de acordo com o modelo, com a emulação e o programa. Cara, isso não faz diferença nem para mim, cara, que trabalho com fotografia há mais de 10 anos, cara. Por que eu preciso comentar isso num curso básico? Eu já vi isso em programa de curso básico. Para mim, o mais importante num curso de fotografia é você fazer com que o aluno, a aluna, se aproprie da linguagem para o seu cotidiano. E é, em grande medida, o papo dessa live aqui. Como que a fotografia pode ser apropriada pelo design, pela design de interiores, para o seu uso profissional e fazer com que esse uso profissional seja potencializado no seu cotidiano e, principalmente, faça com que a fotografia seja um elemento para melhorar o trabalho e a divulgação do trabalho do design de interiores. Perfeito. E, assim, aí puxando já para os finalmente aqui, ainda dentro dessa linha foto pós-entrega, né, projeto finalizado, elementos assim que eu percebo assim, que muitas vezes eles são mal focados, entre aspas. Tá? Me fugiu a palavra aqui agora. A gente trabalha muito com diferentes tipos de textura, textura mais lisa, textura mais rugosa, com brilho, com fosco, né? Então, como que o designer ele pode fazer ali na hora, vamos dizer, ele não tem condições de contratar um fotógrafo, mas como que ele pode ali melhorar a qualidade de foto para que esses elementos apareçam? Porque eu já vi várias fotos eu falava, nossa, isso daí é uma seda? Né? Não, não é uma seda, é um tecido texturizado, só que ele tem brilho. Só que na foto você não percebe essa textura, você só percebe aquele brilho que seria do cetim, da seda, entendeu? Então você não percebe. Qual dica se você poderia dar assim para o pessoal melhorar a qualidade desse tipo de coisa? Estou falando numa foto, assim, tipo, tirando uma foto de uma sala. Tirando uma foto de uma sala, não de um elemento, entendeu? De uma sala. Aí tem o sofazão, eu falei, não, o sofá é de seda. Aí eu fui perguntar, não, não é de seda, é um tecido, ele é até rústico, é uma trama grossa, entendeu? Só que na foto, ele, por causa do brilho que ele tem, ele ficou parecendo uma coisa plana, lisa. Sim. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, assim, que a gente tem que olhar melhor? Que cuidado que a gente tem que ter para fotografar? Então, para você ter um negócio que é muito importante, por exemplo, você está vendo aqui o fundo, né, enfim, da minha antiga, era uma sala de cinema, né, enfim, que o meu pai construiu, né, quando os 2 filhos foram estudar em Niterói e que após a passagem do meu pai se tornou o meu home studio. Inclusive, eu li lá o seu artigo no seu blog, excelente blog, sobre home studio. Vou te falar, você colocou muitas minhocas na minha cabeça. Assim, estou paralisado hoje. Vou ter que recomeçar do zero, o que é bom, né? E tem 2 coisas lá atrás, na verdade 3. Tem fotos, né, que eu fui decorando, mas tem uma parede branca e tem quando eu chego pro cantinho aqui, ela aparece, né? E ela denuncia o meu sistema de luz, né? Que é uma TV, que ela reflete.
Cara, tipo assim, se você tem um objeto com muita luz, com muito branco, um objeto muito escuro, assim, você tem que escolher qual que você vai dar mais prioridade na hora de fotografar. Tem uma técnica tem programas básicos que fazem isso, o próprio iPhone, enfim, outros celulares que usam Android tem isso, que é o HDR, High Dynamic Range, né, que é você ampliar as áreas. Ele faz uma foto que prioriza o preto, depois ele fotografa uma foto que prioriza o branco, depois prioriza a média luz, aí depois ele junta tudo. Né? Isso aí ajuda você poder fazer fotografia de ambientes que têm luzes muito distintas. Né? É uma técnica que é legal, mas pressupõe que você faça a fotografia no mesmo ponto, no mesmo lugar, sem tremer. Entendeu? Ou seja, então, um tripézinho nunca é demais. Assim, é o primeiro. Para quem vai trabalhar com fotografia de ambiente, uma vez eu vi um cara me pediu uma opinião sobre equipamento. Aí ele botou umas lentes. Eu falei, cara, para que você vai. Eu quero para equipamento profissional. Aí eu falei, não, tá, beleza. Uma câmera profissional custa 15 mil reais, tá, cara? Nem eu tenho câmera profissional. Porque profissional, na real mesmo, é o uso que você dá à câmera, né? Você vai fotografar, por exemplo, um design de interiores, entendeu? O cara pode comprar com tranquilidade uma câmera simples da Canon que troca lente. O que ele tem que gastar dinheiro é comprar a lente, entendeu, cara? Isso que vai fazer diferença, é uma grande angular. É isso que eu não me acertei com a minha câmera ainda. Eu acho que por isso que eu não uso ela, porque ela veio com duas lentes, as duas lentes eu não percebo a alteração. Troca lente? Troca. Só... Então, você tem isso, uma câmera uma lente é pequenininha e a outra é grande. Mas ela troca, uma é pequenininha, troca. Só que mesmo quando você troca, eu não percebo diferença. Tanto de alcance, principalmente de alcance, assim, de distância. Parece que elas vão no mesmo lugar, parece que elas têm a mesma abertura, para mim parece que é a mesma lente. Sim. É bem possível, porque provavelmente você não mexeu na câmera. Isso é muito comum, isso é normal. Olha o Júnior Franco falando aí que lente é rombo no bolso. Exatamente por isso que ela tá lá, porque eu não tenho dinheiro para ficar comprando lente, pagando 2, 3, 4, 5 pau em cada lente. Eu comprei uma Tokina 1116 de segunda mão, uma na loja, na época que o dólar estava em patamares civilizados, né? Tipo R$3, que mandava saudades da Disney. Hoje, com o dólar em R$6, eu não tenho nem saudade, nem eu tenho saudade nem do aeroporto, meu amigo. Não, mas para mim nem lá eu não conseguia comprar, porque ficava alto. Eu tinha outras prioridades. Eu não quero ser fotógrafo, entendeu? Sim, claro. Eu quero ter uma câmera boa para tirar foto boa, tal. Mas aí vamos voltar lá ao objetivo, que é o problema que você colocou, que é o mais importante. Você tem um tecido rugoso. E aí fotografar, tem o Milton Guran, grande fotógrafo, grande militante da fotografia, um dos caras que eu mais estudo e leio. Ele tem um livro chamado Linguagem Fotográfica e Informação, que é um livro editado pela finada editora Gama Filho, e que ele fala que fotografia é uma linguagem subtrativa, né? Enquanto que a pintura, a escrita, você tem o papel em branco que você preenche. Na música e na poesia você tem o silêncio, você adiciona. Na fotografia você elimina, né? E aí quando você vai fotografar um ambiente, você tem que eliminar uma área do teu ambiente. Para onde você ficou de costas, você já vai eliminar, entendeu? Eu, por exemplo, quando coloco a câmera aqui, do jeito que eu estou colocando, eu estou eliminando a bagunça aqui do meu lado, aqui, entendeu? Do meu pequeno ateliê. Então tem isso. E aí não tem jeito, cara. Se você fotografar ao mesmo tempo uma grande área e uma superfície, não vai dar certo. E aí, o que eu proponho? Lembre-se, tocar sanfona. Quando você faz a foto de ambiente geral, você faz assim. Aí que você faz? Você fez a foto da sanfona.
Mas tem áreas que você quer fotografar, que você tem informações importantes, como, por exemplo, do tecido. Aí você vai lá e se aproxima do tecido. Se for um tecido rugoso, por exemplo, outro dia eu estava vendo isso com a Ana. Teve um trabalho que a gente teve que suspender por conta da pandemia, mas que ela queria que eu reproduzisse uma determinada textura, né, numa foto. Eu falei, olha, ou eu fotografo isso à noite, ou eu fotografo isso à tardinha. Porque de manhã e na hora do almoço, com sol a pino, a luz aqui ela não vai estar lateral o suficiente. Ou seja, você vai fotografar algo rugoso, você vai fotografar algo que tem uma textura muito própria, é o macete lá da lente, entendeu? Que é o quê? É botar a câmera reta e a luz, ao invés de botar ela reta, botar ela lateralmente. Que aí você tá vendo que aí uma área da minha face ela fica escura. E é isso que faz com que a fotografia, o Bourdieu ele fala muito isso, Pierre Bourdieu, né? Ele fala que a fotografia ela não é o real, ela é, na verdade, uma representação de pretos e brancos, né, de sombra e luz, que te dá uma ilusão de real. E como você organiza essa representação de sombra e luz é o diferencial. Portanto, quer fotografar uma superfície rugosa? Chega perto, bota a câmera, liga a luzinha e fotometra, mede a luz. Como é que você fotometra com o celular? Clicando em cima da área que está mais clara. Aí ele vai ajustar a câmera, além do foco, ele vai ajustar a câmera para captar a luz correta daquela área, né? Enfim, é um pouco isso. Então, ou seja, volta de novo naquilo que eu já tinha comentado da questão da iluminação, né? Se você quer fotografar a iluminação, você tem que focar na iluminação, você tem que estar no horário certo para focar a iluminação. Da mesma forma, você quer focar uma textura, você tem que ter o meio certo, né? O conjunto certo, seja luz, seja disposição, tudo isso e tal, o posicionamento teu certo. Então, para cada coisa. Então, assim, eu posso deduzir, então, que assim, que nem no caso, voltando no caso do exemplo que eu dei da foto, que estava falando da iluminação e que você não via a iluminação. Então, vai muito do erro do profissional também de pegar a foto errada para falar de um assunto. Aquela foto, ela poderia ter outra foto melhor, que mostrasse melhor a iluminação, que caberia melhor o assunto dela ali, que foi a iluminação, que foi usada tal lâmpada para dar tal efeito, para fazer isso, para fazer aquilo. Então tem esse problema também. O profissional tem que ter esse cuidado de escolher a foto certa para falar sobre determinado assunto. Cara, não tem nada pior do que foto ruim para de gente que quer usar a fotografia para valorizar o seu trabalho. Isso é o maior tiro no pé. Isso é o maior tiro no pé que possa existir, entendeu? Isso é muito comum agora, né? A gente já está vivendo uma crise prolongada há muito tempo, uma crise econômica profunda e que destruiu muito emprego formal, né? A gente já está vivendo uma transição econômica para uma sociedade onde que as pessoas podem produzir coisas por conta própria, não necessariamente para um mercado local, mas enfim. Eu, por exemplo, muitas vezes estou sentado em Petrópolis escrevendo projeto para gente fora do Rio de Janeiro, entendeu? Ou seja, aí, por exemplo, o cara faz uma marca de bijuteria alternativa, entendeu? Sei lá, eu lembro de uma colega minha que ela fazia bijuteria através não é costura, mas através de trançamento de cordas, assim, um negócio que ficava muito legal. Cara, ela teve que contratar um fotógrafo especialista em joia, porque ela vendia tudo dela pela internet, que era um mercado muito de nicho, entendeu? Então, cara, se ela pega e faz uma foto ruim, ela não tá vendendo legal o negócio dela. E aí um cara que quer gastar uma boa grana, né? A pessoa vai ver aquilo, pô, não vou comprar isso aqui não, cara. Entendeu? Porque a pessoa não tem nem cuidado na hora de registrar a sua própria coisa. Aí não adianta, cara, muitas vezes, em fotografia, que nem você falou, a pessoa bota lá na legenda que usou lâmpada tal, XYZ tal, né? Fotografia tem muito isso. Eu conheço tal técnica, eu conheço isso, eu sei tal equipamento, tal. Mas, cara, assim, dá real mesmo, o que faz assim, beleza, ok. O equipamento caro ajuda você a fazer um negócio legal, mas ele não faz por você. Esse é o primeiro ponto.
E aí, muitas vezes, isso depõe contra você. E se você tem que botar na legenda da foto ruim que você usou tal equipamento caro, é porque você faz um equipamento, é que você faz um negócio caro, entendeu? Que você privilegia contar a história do que de fato entregar o resultado. Porque uma fotografia bem feita, de uma iluminação bem feita, com pouco mínimo de legenda possível, é a melhor coisa para o seu trabalho, né, cara? Ou seja, então, fotografar o pós ajuda na sua memória, ajuda para divulgar o seu trabalho e, obviamente, cara, uma revista que queira fazer uma pauta sobre iluminação vai recorrer ao quem? Ao cara que fez uma foto que precisou colocar que era a foto cara? Não, velho. Ele vai colocar a foto, a lâmpada cara? Não, ele vai colocar a foto feita de maneira adequada. E luz não tem jeito, cara. O mandamento zero de fotografia de palco é o seguinte: desliga o flash, chapa. Porque, não, mas tem pouca luz. Então, mas é porque o cara queria que tivesse pouca luz mesmo. Entendeu? E aí tem horas que você tem que rebolar, entendeu? E tem que entender como é que funciona. Mas é isso. Não é fácil, mas para isso que tem os cursos aí, né? Tem os cursos e tem os profissionais também. E tem os profissionais, exatamente. Né? Então, eu acho que é isso. Então, até quando que você falou que você vai lançar teu curso? Cara, eu tô num processo de reestruturação de curso. Está refazendo material. Um curso tudo, que era né? básico, e aí eu percebi que esse curso básico, na verdade, são vários cursos para determinados tipos de investimento. Por exemplo, a Ana já me falou, eu estou percebendo aqui pelos comentários, que tem uma função para design. Quem quiser pode me adicionar e no máximo um mês a gente está começando. Apesar das minhocas que você colocou na minha cabeça, meu estúdio está finalizado até o final das próximas 2 semanas e a gente já tem aula online, direto de Petroc City, do bairro Centenário. Daqui a um mês, com certeza. Não, de repente a gente até faz alguma coisa em parceria, revista com você no curso, não, algum módulo específico. Na revista, cara. Assim, vocês são uma iniciativa muito legal. Ó, a Ana aí falando, faz tempo que eu falo. A iniciativa de vocês é muito legal, porque tem muito diálogo com as escolas, tem muito diálogo com os profissionais do campo. Eu conheço a Ana de Sarau de Poesia, de Niterói, mas conheço também a atuação dela no movimento do design de interiores brasileiro, entendeu? A Ana é uma referência no campo de vocês, e principalmente para mim, como uma lutadora pelos seus interesses de profissionalização de classe, né? E até quando ela falou da revista, meses atrás, até semana passada, quando ela falou sobre essa live, eu fiz um elogio de que... Eu falei, Ana, agora você é o Carl Sagan do design de interiores, né? Porque o Carl Sagan, ele fazia o Cosmos, né? Hoje, esse Cosmos que a galera tá vendo aí, que era no Netflix, que era o Neil deGrasse Tyson, quem fazia antigamente era o Carl Sagan. E o Carl Eu assisti o original. Foi ridicularizado pelos seus pares da academia, também por outros motivos aí, porque no começo da carreira ele acreditava em extraterrestre, depois ele mudou de opinião e tal, enfim, ele foi para uma área mais científica, mas ele era ridicularizado porque ele achava mais importante fazer um programa de TV de 1 hora semanal para contar por que era importante compreender Marte e saber o que aconteceria com o inverno nuclear na Terra, caso as duas potências de então apertassem os botões. Era fundamental entender Marte, porque Marte teve o mesmo processo, cara. Só não teve guerra nuclear, mas teve um inverno, teve uma destruição da atmosfera. Então, quando você divulga um campo científico, você amplia o conhecimento da sociedade sobre si mesma e ao mesmo tempo, valoriza o trabalho das pessoas que estão nesse campo. Portanto, a revista é um grande passo. Queria parabenizar vocês assim mesmo. Eu já virei leitor dela. Não consegui ler tudo, mas dei uma boa lida lá e curti bastante. Parabéns. Obrigado. Primeiro, obrigado. E só colocando assim, falando que já virou leitor, né? Mas também
deixando aqui o que nós já conversamos em privado, né? Deixando aqui que a hora que você quiser mandar um texto para a revista, Vou mandar, vou mandar. está aberta a Pode revista para ter que o você. design de interiores. Vou começar por aí. Tranquilo. Manda ver que vão ficar muito felizes com a tua participação na revista também. E outras lives também mais para frente. A gente vai destrinchando tudo isso daqui que a gente foi conversando. Eu não consegui ouvir. Repete. E outras lives também, né? Que a gente pega tudo isso aqui que a gente conversou aqui agora e vai destrinchando e podemos fazer outras lives específicas sobre cada tópico, assim, né? Sim. Então eu já quero deixar uma sugestão: fotografia de objetos. Que é fotografia de objetos e... Na verdade, eu não sei se objetos, mas é fotografia de, por exemplo, um sofá que pode mudar, uma caixa de luz, entendeu? Vamos pegar exemplos concretos, entendeu? E aí, a gente utilizando, seja aqui no Instagram, ou então a gente utiliza uma outra plataforma, eu uso os exemplos de como que você, com coisas simples, consegue mudar uma foto e ela fica muito mais interessante. Então, eu já proponho esse desafio, que é adequar a fotografia para dentro do campo de atuação de vocês. Um tema que a Ana colocou... de ambiente. Sim, um tema que a Ana colocou, que eu acho bem interessante, bem pertinente, voltando à hora que ela falou do lavabo, como fotografar espaços pequenos, porque hoje, cada dia mais os espaços são pequenos. E a gente tem muita dificuldade de fotografar o espaço, até mesmo lá naquela parte do primeiro levantamento fotográfico, entendeu? Você pega, você se encosta num canto e você tenta pegar o máximo possível daquilo ali e não consegue, né? Então, e como fotografar espaços pequenos também seria uma pauta bem interessante, bem legal. Não só lavabo, porque hoje cada dia mais estão... Oi? Esse é o mais tecnológico de todos. Eu confesso que é o meu maior desafio, inclusive para poder fazer esse curso que a Ana há tanto tempo pede e que em um mês ela vai ser minha aluna. Opa! Ó, o Júnior Franco aqui, falando do home staging, né? A fotografia se beneficia com uma organização correta do ambiente. O Júnior, ele, além de outras coisas, também fotografa o ambiente, trabalha para diversas imobiliárias, enfim, também trabalha, se não me engano, com design de interiores, tal. Enfim, já deu nome a um conceito que aqui eu dissertei. Júnior sempre me salvando na lembrança dos nomes corretos, né? O homestaging no exterior... Falou, é ambientação, pá, enfim. Júnior, parceiro e amigo. Isso, o homestaging, na realidade, lá fora, ele é muito forte, né? Nos Estados Unidos, na Europa, tal, ele é muito forte, o homestaging. Aqui no Brasil é uma coisa que ainda não pegou muito, o setor imobiliário ainda não percebeu a importância do homestaging, né? E é um trabalho que tem que ser feito pelos designers de interiores junto com os corretores, né, principalmente, né? Isso já pode ser mais uma pauta. Sim. O homestaging é mais uma técnica mais cenográfica, assim, então, mas que melhora muito, consideravelmente, os ambientes, né, para valorização dos imóveis. Né, sim. para venda e tal, então. Mas é isso, então. Só manda para mim depois os links desses materiais que você falou aí, o que tiver desses livros, tiver em link e tal, manda para mim que a gente coloca na descrição do vídeo a hora que subir para o YouTube. Pô, perfeito. Inclusive, eu já estou seguindo vocês lá no YouTube já. Gostei bastante da mudança, né, do horizontal para o vertical, do vertical para o horizontal. E vou te mandar assim, já vou mandar aqui no chat do WhatsApp mesmo. Beleza, meu querido? Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço. Parabéns à revista, parabéns ao Paulo, parabéns à Ana. Valeu, Júnior, meu grande parceiro. E parabéns aos designers de interiores com mais essa conquista. Grande abraço, gente. Até mais. Abração. Obrigado. Tchau, tchau.